Olá pessoal, paz do Senhor, sejam muito bem-vindo ao canal ET Crente Evangelho e Teologia, um canal para falar da palavra, estudo bíblico, testemunho, temas importantes na sua vida. Hoje é um tema que eu acho que é um dos mais preocupantes na igreja, talvez na sociedade. É um tema que ele envolve fins de relacionamento. E aí eu trouxe para mim aqui dois irmãos, dois amigos que eu conheci para falar desses temas. Então, dois especialistas, na verdade. Jeff, obrigado, tá? Por ter aceito o convite. Já era pra ter vindo antes, viu? Mas obrigado, tá? É uma honra mesmo. Verdade, a paz, muito bom. Vamos conversar, bater um bom papo aí, mas vai ser muito gostoso. Amém, meu irmão Jefferson Silva e pastor Kamal Costa. Isso pastor, mesmo. Obrigado, viu? Uma honra estar aqui. Fiquei muito também feliz, né? Uma de estar com o Jeff, que é um amigo querido, né? E te agradeço aí pelo convite também, cara. Amém, amém. A honra é toda minha. Antes da gente entrar nesse tema sobre finanças, sobre a importância das finanças, do dinheiro na vida das pessoas, da família principalmente, da sua família, eu quero conhecer um pouquinho da história de você, sobre a igreja, sobre quem que é o Jeff, quem que é o pastor Kamal. Então eu vou começar daqui. Tá bom. Jefferson, se você puder falar um pouco de você, da sua história, da sua família, conversão. Claro, não, vamos lá. Sou convertido já para fazer 20 anos, faz 20 anos agora, dia 5 de julho. Então, uma caminhada já bem longa. Sou casado com a Patrícia, tenho 2 filhos, aí o Arthur e o Vitor, de 8 e 2 anos. Então, todos nós, graças a Deus, a gente caminha na presença de Deus, continua buscando, se desenvolvendo. E ao longo desses 20 anos, como são 20 anos, já fiz um pouquinho de tudo, né? Então, já trabalhamos aí desde crianças, adolescentes, jovens. E hoje em dia, toco dentro da igreja a parte do ensino. Que legal. Então, tem a parte ali do ensino, tanto para formação de caráter, quanto para a questão de todo o desenvolvimento de uma liderança, de como é que você cria influência, não só dentro das 4 paredes, que muitas vezes é o mais fácil, né? Mas como é que a gente cria também essa influência e leva a mensagem para fora das 4 paredes, que é de fato o mais importante. Legal, transitou bem. Algo me diz que tem um chamado pastoral ali, posso estar enganado aqui, não tem? No Jefferson? Total. Assim, ele já gosta de estar se expressando, né? E ele gosta de uma coisa interessante, que é escutar as pessoas. Ao ensinar. Cara, então assim, eu aprendo muito com ele. Tem um perfil comportamental mais de ir pra cima, falar, tá assim. E aí quando eu vejo ele, eu fico ali babando, né? Tipo assim. Fala, ele percebe nas pessoas esse desejo de expressar daquilo que está sendo ensinado. E ele dá vazão para isso na vida das pessoas. Então, para mim, parabéns, queridão. Muito legal. Deus, muito bom mesmo. E essa questão de ouvir é o que falta, né? E que o pastor tem que ter também, né? De sentar, ouvir, entender. Uhum. É muito bom. Eu vejo isso também. E eu queria conhecer o pastor Kamal um pouquinho. A igreja que fica aqui em Osasco, pastor Kamal. Fica aqui na Narciso Storlini. É uma igreja nova, tem 13 anos, né, de estágio aqui nessa cidade, né, e na verdade eu comecei na zona norte de São Paulo, na igreja com o mesmo nome, que é Edificando em Cristo, e já há mais de 30 anos agora no Evangelho, né, e eu trabalhava no banco aqui na Cidade de Deus, e acabei mudando para cá, e aí como fazia célula, fazia sempre grupo de casais, que a gente sempre interagiu com as famílias, então a gente acabou por criando a igreja aqui também. Então foi isso. Legal. Embora sejam igrejas independentes, né? Mas aí começou a juntar as pessoas dos cursos de casais, das coisas, e aí nós nos estabelecemos aqui. E aí formou-se essa igreja aqui em Osasco. Exatamente. Tem filhos, pastor Kamal? Eu tenho 2 filhos, os 2 moram fora daqui do país, então os 2 morando no Canadá, em cidades diferentes. Caramba! E os 2 estão grávidos também. Então, assim, eu já tenho minha filha que tem 35 anos, é a Tayla, e ela tem 2 meninas, gêmeas. Então, assim, é o xodó do vô, né? Tipo, e da avó. E ela vai ter mais uma menina. Então, e nós estamos orando pelo meu genro, né? Com 4 mulheres em casa. E eu tenho meu filho, que basicamente se casou em dezembro. Nós fizemos o casamento dele, né? Também com a Carol, uma princesa. E eles ficaram grávidos também agora em janeiro, né? Então, vai ser um ano bem gostoso, né? Nós estamos saindo de 2 netas para 4
netos. Pra cada só. Que legal. Então, tá bacana, querido. Que legal. E pastor Camal, a gente estava trocando uma ideia ali fora, né? O senhor veio então, o tema é sobre finanças e o impacto dela, principalmente. Perfeito. Né? Mas o senhor teve essa experiência profissional no universo financeiro, né? Como que foi essa experiência sua aí, essa jornada? Normalmente, assim, quando eu falo essa jornada, né, o pessoal acho que traz um pouco de poesia na conversa, mas ela é massacrante, na verdade, da minha visão, né? Tipo assim, no mundo corporativo e tal, você tem que ser muito treinado para andar nele dentro disso, né? Existe sempre a competição, isso faz parte do movimento, mas voltando para o tema mesmo, né, da tua pergunta, né? Então, a questão das finanças, como eu trabalhei basicamente em banco a minha vida, né? Eu vi a formação, né? Eu vendi o produto que é muito fácil de vender. Eu vender dinheiro, né? Que o banco vende um produto fácil de vender. O que é difícil é ele voltar. Uhum. Então, aí que entra já a questão finanças, né? Que, de forma geral, nosso povo não entende que quem empresta tem direito de saber como é que volta. Então, muita gente, até dos profissionais que trabalham na área, não entendem que fazer a pergunta, o que você vai fazer com o dinheiro? E como você pretende trazer de volta? Você não está invadindo nenhuma privacidade. Faz parte do próprio negócio, de quem empresta, ter esse direito de saber como retorna isso. Uhum. Então, essa jornada interessante, porque você vai ministrando a vida, seja de gerentes que vão estar, equipes que vão estar fazendo vendas, e eu falo do dinheiro em si, são vários produtos, tal, e tudo mais, e dentro de um nível de pressão muito grande de vendas, né, que existe no mercado. E com tudo isso, você tem que cumprir uma meta de liberar recursos e trazê-los de volta. Se você, a tua mente, já não entende esse processo do que eu comecei a falar, já fica bem complicado. Legal, Então assim... Esse mecanismo tem que funcionar bem, né? Uhum. E você tem que estar um pouco resolvido, da mesma forma como você vai fazer a venda de um seguro. Tinha pessoas, gerentes que trabalhavam na área e tal, eles tinham dificuldade de fazer uma venda de um seguro que era tipo R$5.000 por mês. Uhum. Mas por que você não consegue vender o seguro? Ele não conseguia nem oferecer. Falou, cara, quem é que vai pagar um seguro de R$5.000 por mês? Dezenas e dezenas de pessoas, embora seja uma pequena parcela da sociedade, mas aqueles lá, sim, eles querem saber, porque ele tem um quadro na casa dele, que se acontecer alguma coisa com aquele quadro, são milhões que ele vai perder. Então ele vai pagar aqueles 5, 10, 20 mil reais, está tudo certo. Caramba, é verdade. Você entende? Então, assim, se a mentalidade, é o que eu falo, qual é a mentalidade daquele que está vendendo? Se for uma mentalidade de pobreza, se for uma mentalidade de miséria, de alguma coisa, e eu não estou menosprezando, estou falando a tipo de mentalidade. Sim. E pode ser só de você não entender que você tem um mercado a ser atingido. E você tem que saber o que você vai estar oferecendo. Senão você até depois é ao contrário, vai falar, como assim? Aconteceu alguma coisa, como você não me ofereceu? Se você tinha. Entende? E a pessoa estava precisando aí desse produto, né? É verdade. Isso aí. Então, assim, muda tudo. Aí fica mais fácil se oferecer, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Mas e voltando um pouquinho pro tema, né? Eu vou colocar a pergunta aqui pro Jeff. E, cara, para mim é uma pergunta sensacional, né? Sobre qual que é a importância dessa organização financeira, ou também chamado educação financeira, na vida da família. Como que essa falta de planejamento, Jeff, ela pode impactar diretamente? Bacana. É uma muito boa pergunta. Penso que no Brasil a gente sofre pela falta de planejamento, até dentro dos estudos, das escolas, né? Isso de uma forma geral, dentro da faculdade, das universidades, mas existem muitos conteúdos aqui, mais um sendo produzido para isso, né? Que consegue pelo menos despertar o entendimento para que isso depois se torne uma reflexão e prática, né? Mas olhando de forma prática, puxa, eu gosto muito da pergunta que todo mundo olha e algo que conecta com todo mundo, assim, como é que eu faço para ter meu primeiro R$1 milhão? Todo mundo sonha com isso, é um estereótipo que a gente tem como brasileiro, né? E se a gente vai olhar na matemática, porque é um exemplo prático, não é muito difícil. Às vezes com 50, 100 reais ao longo de 30, 40 anos, é longo, mas você consegue chegar lá. O grande ponto, apesar de ser um valor tão pequeno, é a parte do planejamento.
Como é que você se planeja, você se doutrina e você cria em você uma consistência, você consegue de fato falar assim, puxa, eu vou esperar, mato a ansiedade para conseguir construir algo que não é agora para o hoje, mas é algo para o futuro. Então, se um casal, uma família, um adolescente, ele desde o início ele consegue ter essa mentalidade, provavelmente essa estrutura financeira ao longo da vida dele vai ser mais simples. Obviamente a gente tem os altos e os baixos ao longo de uma população que muitas vezes não tem nem acesso ao estudo, mas é algo mais prático, ele não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Acho que é muito o que eu penso. E quando você não tem isso, na verdade você vive o hoje e tentando vender o almoço para comprar a janta, a chance de se enrolar, de ter um problema financeiro, isso agravar um casamento, um relacionamento, uma compra futura, e depois isso ter um impacto até talvez nos filhos, é quase certo. Porque se você não tem do berço essa estrutura, como é que eu olho o meu planejamento? Tenho 1000. Em casa, pelo menos como exemplo prático, a gente desde quando estava noivo, namorando, a gente sempre falou assim, vamos guardar 30%. Isso é factível? Para algumas pessoas sim, para outras não. Mas era uma meta. Se isso dava certo do mês ou não, mas era o objetivo. O objetivo inicial era estruturar. E esse objetivo ele foi se mantendo ao longo dos anos. Porque valia mais a pena viver talvez 1 ou 2 passos atrás da realidade do que andar 1 ou 2 à frente e de repente acontecer uma situação na vida, que estamos todos aqui para isso, e você não ter esse planejamento e se desestruturar como família. Muito bom, muito bom. Estamos engrenando aqui. Verdade. E aí, quando essa falta de planejamento ela não existe, talvez seja a maioria dos casos hoje, eu acho que esse aculturamento no Brasil ainda tá caminhando. Cai para quem? Para o pastorzão aqui tratar, não é verdade? É real. E aí, pastor Kamal, o senhor pega muitos casos assim, ou na sua jornada de pastor, o senhor pegou muitos casos assim, que o motivo da separação, por exemplo, o que pegou foi a finanças, o resto estava tudo bem. Meu amigo, eu te falo o seguinte, pela estatística que a gente tem, que mais de 57% das pessoas se separam pelas questões financeiras. Ou porque tem falta, é escassez, ou porque tem a mais, porque tem sobra. Porque nas duas pontas pega. Então, assim, sem dúvida que é um dos fatores relevantes. E não é só no relacionamento, seja também na vida das pessoas que ainda estão para se formar, né? Tipo assim, formar a família. Então, são os noivos, são os jovens que estão fazendo faculdade. Então, eu tive o prazer de fazer o gerenciamento das contas dos universitários aí da USP, através da instituição que eu trabalhava, né? Então, da área, eu era o diretor dessa área de gestão e tiveram uma grande ideia de dar limite de crédito para os universitários. Então, assim, foi uma catástrofe. Porque, assim, todos entraram dentro dos limites, todos ficaram sem ter como pagar e teve que fazer uma baita de uma ação para entrar com os pais, para poder tentar acertar esse processo. Isso é falta de educação e planejamento financeiro. Eu estou falando de gente que é universitária numa USP. Então, você imagina só isso. Então, sim, aonde que vai? Vai para a igreja, esses negócios aparecem. Vai lá para o gabinete. Se 87% das pessoas gastam mais do que ganham no nosso país, e você vai pegar a estatística do próprio IBGE e de outras informações que você possa buscar aí, quem são essas 87% de pessoas? São as que estão nas empresas, são as que estão nas casas, nas famílias. Então, assim, tem algo a mais por trás de tudo isso. Legal. Né? O pastor, mas o senhor me chamou a atenção, falou algo que me chamou a atenção, a questão do inverso aqui. O senhor pega problemas também daqueles casais que uma das partes ela é muito excessiva na questão do guardar dinheiro. Então é pão dura mesmo, boa. Guarda, tem um planejamento excelente. Mas aí o maridão não consegue comprar nada. Vai comprar, cara, uma camisa aí, pá, cara, você gastou de novo? E aí eu tenho um choque entre o casal ali? Meu amigo, assim, espetacular a pergunta que você está fazendo. Só que acaba nos levando a um tipo de raciocínio que ele não pode ficar dentro da matemática das finanças. Porque o que você está trazendo é isso. E assim, se você buscar planilha financeira pelo Google aí, tal, e tudo mais, você vai achar 15 milhões e 500 mil planilhas e formas de você aprender com isso.
E como tem tanta gente ainda com problema? Então, quer dizer, não é por falta de informação ou alguma coisa, tem algo a mais. E assim, eu vou fazer um doutorado, estou trabalhando nele agora, que vai defender mais ou menos esse tipo de tese. Se não é o conhecimento, que é assim, qual que é a conta para você fazer, para você se dar bem em finanças? Você ganha quanto? 10? Você gasta 8 e sobra 2, e aí você guarda 1 e vai embora. Aprendeu? Aprendeu. Então, se aprendeu isso, não era para dar mais problema. Mas não está só no conhecimento. Aí você tem os fatores psicológicos que vão influenciar nisso, que aí entra um pouco dentro da resposta do que você me perguntou. Cara, como assim a pessoa tem dinheiro e não gasta onde deveria? Então tem fatores psicológicos aí. Qual o trauma que está aí por trás disso? Qual o medo que está por trás disso? Não vou ter dinheiro? Vai me faltar? Eu tive escassez na minha infância? O que aconteceu? E aí é um perfil comportamental daquilo lá que se expressa dessa forma. E o outro lado, que aí entra para a parte de quem crê nisso, que é a própria religião. O cara pode estar num pecado também. E aí o pecado vai expressar isso, né? Que se você está nele, alguma coisa de ruim vai acontecer. Tem uma morte ou uma destruição ligada à questão do pecado. Uhum. Então, eu estou tentando montar justamente e defender essa tese. Gostou dela? Gostei. Que bom. Porque livro de finanças a gente vai encontrar bastantes. Eu não vejo muitos falando dentro dessa linha que eu estou trazendo, né? Acho que tem até um ponto dentro disso, que parte desse fator que a gente não toca, que é muita comunicação. Boa. Na verdade, você entra muitas vezes num relacionamento, e seja ele desde um namoro, e hoje em dia a gente tem de tudo, a gente tem quem namora, casa, namora, e todos os complexos aí, estereótipos que a gente tem dentro do universo de relacionamento, mas se você não consegue minimamente conversar, você já sempre parte do princípio que eu estou lutando para vencer. E você está querendo vencer quem? O teu cônjuge. E na verdade, assim, puxa, ok, eu sou o mais poupador e eu tenho um outro que é mais gastador. Não tem problema com isso. Porque no fim, a busca deveria ser o equilíbrio em qualquer uma das pontas dentro dos perfis psicológicos. Mas se não tem a comunicação, na verdade, o comportamento, que é muito disso que o pastor falou, ele acaba sendo conflitante. Então agora eu conflito com o Bruno porque eu quero vencer. Onde, na verdade, como é que a gente trabalha junto para que os dois vençam naquilo que é importante e relevante para cada um. E aí, Jeff, talvez achar um equilíbrio, né? Aquela pessoa que é muito conservadora e talvez teve um trauma, pastor, de um passado que ela aprendeu assim, ela tem medo do futuro, e aí entra um marido que, através de uma boa comunicação, fala, cara, vamos planejar, mas vamos fazer uma viagem legal entre família, vamos investir em nós também, e ali ter um equilíbrio, né? Caminhar os dois nesse sentido ali. Por favor, não me entenda mal, né? Assim, mas a questão do equilíbrio é sempre o que me preocupa, porque é uma fala muito politicamente correta, e eu entendo a questão do equilíbrio. Mas às vezes o equilíbrio é 90% numa coisa e 10% na outra. Esse vai ser o equilíbrio. Então, por exemplo? Trazer um exemplo prático, né? Eu passei escassez na minha adolescência e juventude. Então, quando eu me casei, a minha questão de comprar coisas em casa era absurda, de consumo. Não queria ver escassez. Então, você vai na minha casa, eu quero te servir bem, cara. Então, o que eu quero fazer? Vou comprar um monte... O que você gosta? Eu gosto de... Você gosta de carne? Não. Peixe? Eu não sei. Eu vou comprar um monte daquilo. E aí vou comprar bastante coisa. Me casei, cara, ia fazer mercado. Eu e minha esposa comprava 3 carrinhos cheios de compra para 2 pessoas. Que é isso, tá dentro dessa linha de algo que me impulsionava a não faltar coisa dentro de casa. Minha esposa falava o quê? Mas para que você vai levar tudo isso? Eu brinco, toda vez eu falo, quando o pessoal me fala disso, que a semana passada acabaram os palitos de dente que eu comprei lá no meu casamento, fazendo o quê? 40 anos, tipo assim. Por quê? Porque tinha isso, até eu entender, achar esse trauma, achar esse buraco, tudo mais, foi difícil. Aí você tem problema com a esposa, por isso? Lógico. Então, vou fazer a reunião dos irmãos em casa, tal. Eu comprava sempre mais coisas e discutia com a minha esposa, vai faltar. E a Cleo falava o quê? Tipo assim, não precisa tanto. E às vezes, aí teve quando você vai tendo eu creio que é uma maturidade dentro daquilo que você vai buscando. Aí eu falei, tá bom, então eu vou deixar ela fazer do jeito dela.
E quando você ainda não é muito crente, você fica torcendo para dar errado o que ela está fazendo, para você ter razão. Tá entendendo? É a luta. É a luta. É a luta. Tá bom, aí o que aconteceu? Ela pegou, fez, e aí, cara, foi perfeito. Não tive que jogar coisa fora, deu tudo certinho, tal. Eu falei, cara, então assim, voltando na questão desse equilíbrio, às vezes é entender. O equilíbrio para mim era eu ter a mais. E aí eu quero trazer um ponto, se você me permitir. Claro. É a questão do seguinte, eu não trato mais questões de finanças com o nosso povo sem entender que tipo de princípio ele tem. Porque assim, nós estamos falando aqui no ET Crente. Então deve ter gente crente que assiste isso aqui, Sem né? dúvida. Tá bom, eu quero saber assim, que tipo de crente você é? Que tipo de crente você é? Qual o nível de princípio que você declara e qual são os princípios que você aplica na tua vida? Cara, quando a gente traz para finanças, assim, quantos caras você pega dando um testemunho como o Jeff deu aqui? Falou, cara, o negócio é assim, você tem que saber, que você tem que guardar, que você tem que fazer e tal. Mas pouquíssimos. E ainda dentro dessa linha, e como eu conheço também o Jeff, eu sei que ele tem a planilha, eu sei que ele faz o acompanhamento. Quantas pessoas fazem isso no nosso país? Ou você vai para o mundo. Não fazem. Então eu falo, cara, então peraí, o Senhor nos disse, tudo seja feito com ordem e decência. Eu quando encontrei com Cristo, eu falei, cara, não vou precisar fazer mais nada de planejamento, que ele vai tocar tudo. Que não é uma verdade, né? Eu descobri. E aí eu fui buscar, a primeira vez que eu fui falar de finanças, há muitos anos atrás, eu fui na Bíblia buscar, né? Precisa fazer planejamento ou é só porque a gente crê em Deus agora não precisa mais? E na palavra de Deus diz que você precisa planejar. Quem irá construir uma ponte antes não vai calcular o quanto vai gastar. E se vai ter dinheiro para terminá-la. É o que fala a palavra. Falei, nossa, cara, então tem que ter planejamento. Você sabe qual que é a relação que se tem disso na palavra de Deus ou não? Ou assim, não, pode falar. Pode falar? Cara, vamos pensar no Novo Testamento. Quanto que fala de fé? Quantos versículos ou quantas coisas são referentes à fé? 215. Falei, pô, coisa pra caramba. 215 versículos do Novo Testamento estão se referindo à tua fé. Quantos vão falar em relação ao amor? Baita tema, 218. Tá lá, você vai lá, 218 estão ali. Quantos falam de administração e finanças? 2.715. Falei, como esse nosso Deus fala sobre esse tema nessa quantidade tão expressiva? Quem faz isso? Quem sabe onde você vai cair, né? É o que eu acredito. Então, quando você vai no princípios que eu estou te falando, é saber por que um crente, porque eu nem vou falar daqueles que não creem, porque depende do princípio da pessoa. Por isso que eu estou falando, o que é que você crê efetivamente? O que você crê efetivamente? Ah, não, eu creio que a palavra de Deus me norteia a minha vida. É no que eu creio. E eu a pratico, porque ali está o norte, então, da nossa vida. Sem dúvida. Então, eu vejo que a referência de você ter o princípio vai te trazer justamente o teu comportamento ali. Então, que tipo de crente você é saber se você segue o princípio. Que fala, não é para se endividar. A palavra de Deus diz isso. Talvez tenha um ponto, vou pedir para o Jéssica complementar também, pastor, que eu acho assim, em algumas igrejas, em determinados momentos assim, né, da igreja evangélica brasileira, muitas espiritualizam uma coisa que não é espiritual. Por exemplo, a questão, né, o cara usa mal o cartão de crédito, gasta pra caramba, depois vai falar que foi o inimigo. Não, o inimigo... o devorador. O devorador me fez endividar. Não foi. Foi você mesmo que não teve um planejamento, que talvez teve compulsão. E aí talvez faltam também para alguns pastores levar esse tema pro púlpito, seja numa pregação de domingo, lógico, né? Ou num congresso específico. Num curso, seja lá como for. Exato. Mas também, assim, pouco é levado, né? Eu vejo um movimento agora nesse sentido, mas muitos anos atrás, ninguém falava disso, né?
É que é um tema complexo, né? Fala assim, eu não sei o quanto útil, a não ser palestras que vão ser o foco disso, vamos trabalhar só finanças ou só investimento, mas quando você vai principalmente para a palavra dentro do púlpito, como existem muitos vieses, a chance de você atirar num alvo e acertar de diversas formas diferentes, talvez gere-se mais complexidade. Acho que os princípios estão na palavra de Deus, em cima dos princípios, aquilo que tem que se planejar, o que é esperado de um posicionamento de um homem dentro de casa como sacerdote, do que é esperado de uma mulher como coluna, auxiliadora, do papel que os pais têm no desenvolvimento, na criação dos filhos. Puxa, acho que esse tem um panorama muito, muito bom. Mas a partir do momento que a gente entra muito no que a gente está falando, assim, de como é que você lida com o teu perfil, quais são os perfis que a gente falou um pouquinho, aqui é muito mais no particular. Mas que deveria ser, através do púlpito, deveria despertar o interesse para a pessoa buscar ajuda. Porque tem muitas vezes, eu penso que a gente leva para a igreja, que faz muito sentido, a responsabilidade da doutrina, a responsabilidade do direcionamento, mas tem também uma grande parcela da nossa responsabilidade como ser humano, como cristãos, como servos e buscando aquele que vai nos dar o direcionamento. A gente fala assim, puxa, eu preciso entender melhor. Me ajuda. A gente pouco faz isso, de levantar a mão e abrir uma parte do coração e falar assim, eu não sou bom nisso. E zero problema em não ser bom nisso, eu não sou bom em um monte de coisa. Perfeito. Mas no que eu não sou bom, como é que eu tenho coragem de pedir ajuda? Porque às vezes parece que o pedir ajuda é feio. E na verdade o pedir ajuda é inteligente. Sabendo para quem você vai pedir, porque é a palavra do púlpito que vai te dar o direcionamento, que talvez vai te dar um despertar, o Espírito Santo vai trabalhar, vai te dar uma realidade, ele vai ser concretizado no 1 a 1. Realmente no discipulado, no caminhar, no exemplo, no vamos tentar fazer juntos, que aí já depende, na minha perspectiva, muito mais do ser humano do que da figura eclesiástica da igreja e do púlpito. Mas são comum, é a mão de duas vias, né? Mas talvez dá para trabalhar. Por exemplo, curso de noivos. Colocar esse tema e falar, ó, vão nessa linha... E aí colocar até algumas experiências próprias ali, porque se vocês não forem, você vai dar trabalho para quem? Para o pastorzão que vai cair no gabinete. Aí eu já vou colocando alguns elementos, mas a questão, eu concordo com você. Talvez no sermão expositivo, uma coisa mais ampla, mas já fazendo esse despertamento, né? E aí tratar pontualmente com os casais, ou separadamente, solteiros também, né? Eu não consigo desassociar a questão financeira da questão espiritual. Eu não consigo. Não consigo justamente porque alguns pontos a gente já tocou. Porque quando você fala despertar, e você vai comentar, é incrível as coisas. Por isso que eu falo assim, eu prefiro mais saber no que você efetivamente crê. Então nós estamos falando de alguma coisa seguinte, é um princípio dentro daquilo que você entende como a tua religião cristã, evangélica, protestante, dar o dízimo. Se você, dentro da tua doutrina, daquilo que você segue, é algo que está fincado no teu coração e você entende aquilo, você vai ser o recolhimento. Na palavra de Deus, diz o quê? Que você deve fazê-lo. É a nossa interpretação como a nossa igreja, que você deve fazer. E respeito às outras que talvez não achem isso, cada um dentro daquela doutrina, né, do seu ensinamento. Sim. Mas pelo que a gente vê, aquele que não segue um princípio da semeadura e não põe isso como premissa, já começa com problema. Então aí o medo, para que se dá realmente a questão do dízimo? Tudo bem, você pode justificar de uma forma, não, tem que gastar para o ar-condicionado, para isso, não, tudo bem, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dentro daquilo que eu falo assim, cara, é o questionamento que a gente fala de Deus, que Deus é esse que cria o ser humano para adorá-lo. Deus é narcisista? Essas respostas eu quero saber. Como você pensa, porque aí eu já vou começar a entender como é aquela questão do teu princípio da fé, para ministrar finanças na tua vida. Então tá bom, pô, não, Deus, ele criou a gente para adorá-lo, ele estava carente, provavelmente, ele tinha algum problema psicológico, precisava de alguém para ficar adorando ele, é isso? Também não é isso aí, eu fiz essas perguntas quando eu fui buscar o Senhor. A resposta, os pastores tentaram me dar, ninguém conseguiu me responder, que coitado do pastor Wilson e o pastor Fernando lá, tentam explicar a palavra, tal. Só Deus me respondeu. A pergunta que ele me fez é o seguinte, o que você faz quando você está me adorando? Você peca? Eu falei, não, senhor, quando eu estou te adorando, eu estou te adorando.
Falei, então, Kamal, a resposta é essa. Eu não criei você para me adorar por minha causa. Foi por você mesmo. Me desmontou, cara. Então, eu tô te falando, cara, uma coisa que para mim foi profunda. Dentro daquilo. Se eu entendo esse princípio na questão e eu passo a crer nisso, então eu tenho um Deus que gosta de mim de uma forma tal que Ele me cria para adorá-lo, para que eu não saia fazendo a coisa errada, para que eu possa ter os olhos fitos nele, para que eu siga os mandamentos dele. Esse Deus é um Deus bom, cara. Então, quando Ele está falando para mim que é para dar o dízimo, não é que é lógico que vai ter o sustento da igreja, vai ter todas as coisas que tem que ter. Só que isso é para preservar a mim e eu não ceder a mamon e eu poder fazer a administração, porque se eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que controlar as minhas contas. E é o que o povo não faz. Uhum. Então, qual é o princípio? Então, assim, se eu tenho que recolher e eu começo dali, porque eu estou devolvendo alguma coisa para o Senhor, porque no meu princípio Ele já é o dono de todas as coisas. Olha que legal. Então eu ponho lá na minha conta, Sim. Ganhei 3, eu vou pegar tanto para dar para Ele e aí você começa a fazer o teu processo. Então eu vejo uma coisa bem profunda. O que você crê para a gente tratar de finanças? Porque senão eu vou tratar de uma coisa e a gente vai para o púlpito, cara, eu declaro lá essas coisas. E tem um monte de gente que não é dizimista e acha que é porque não tem dinheiro. E não é. Porque tem gente que ganha poucos recursos. E eu tenho um exemplo do Zé, que era lá da nossa outra igreja e tal. Uma pessoa, cara, que teve as suas questões familiares lá tal, ele que acabou criando as filhas, o cara ganhava um salário mínimo com alguma coisa a mais, conseguiu educar 2 filhas, comprar seu carro, tal e tudo mais, não tinha dívida. Como assim esse homem faz isso com o que ele ganha? Uhum. Então, não são questão de valores. Do mesmo jeito, eu também fazia a gestão de alguns juízes, de tribunais de contas e tudo mais tal. O cara ganhava uma fortuna e vivia endividado. Não, eu creio, eu acho que a esmagadora maioria das igrejas evangélicas tem o mesmo pensamento que o nosso, da questão dos princípios do dízimo, né? Eu acho que tem muita relação sim. Pastor, vamos explorar esse tema, mas vou jogar para o Jeff, que eu acho que tem algumas questões aí sobre o consumismo e a armadilha do endividamento. Aquele desejo ali de comprar sem ter condições, né? E aí como que você vê isso, dessa questão? Ainda acontece muito? Você acontece. Eu vou falar... Quase nada. Quase nada, e sendo muito sincero, é bom gastar. É bom comprar. É bom ter. Se fosse ruim, ninguém ia querer ter, né? Acho que o grande ponto nisso é como é que você vai trabalhar os teus desejos, tuas emoções e as tuas ansiedades. E grande parte do consumo, na verdade, está em antecipar o futuro. Se a gente vai viver, que não é aqui, mas é a eternidade, por que a gente quer antecipar para hoje o que é o para amanhã? A gente tem muita a certeza que a gente está aqui na Terra, a única certeza é que a gente vai morrer. Mas essa é a certeza do mundo. Quando a gente olha para Deus, se eu vou viver 10, 20, 50 anos aqui, 100 anos aqui, eu vou viver muito mais na eternidade. Lá eu vou poder desfrutar de tudo que talvez eu queira desfrutar hoje. É que isso aqui existe um conflito muito grande, né? De você como se administra e como é que você lida com o consumo, como é que você lida com as expectativas, como é que você lida com a grama do teu vizinho, né? É verdade. Porque aí o filho do outro tem tal coisa, você quer dar o melhor, mas o que é o melhor pro filho? É os bens, é os presentes que são importantes, tem que ter, né? Mas assim, é só isso ou o tempo talvez que você passe com ele brincando com um papelzinho, com uma bolinha, fazendo um passeio num parque gratuito, ele não supre essa necessidade de você querer dar o teu consumo em forma de presente, de agrado, para um terceiro, para o cônjuge, para o filho, daquilo que de fato é real e é fundamental. Acho que tem aqui uma armadilha muito grande, né? A gente pega jovens, pega adolescentes, todo mundo quer ter. O adolescente quer ter a vida do irmão mais velho. Por exemplo, ou do jovem que está vendo na empresa, ele é estagiário, ele quer a vida do cara que é o analista. Ele vai chegar lá, o analista demorou alguns anos, estudou e chegou lá. O analista quer ter a vida do coordenador, o coordenador do gerente, a gente está sempre insatisfeito. Ou talvez hoje em dia do influencer, né? Do o cara que tem iPhone, né? Porque esse cara mexe no ego.
Esse cara tá lá e ele ganha dinheiro em cima disso, porque isso dá ibope. Isso traz views, traz likes, traz repercussão. É isso que a galera quer, é antecipar. Cara, você pode. E no que você pode, por que ele pode? Porque você quer. E já que você quer, você junta você, um amigo, 10 amigos, 50 amigos que querem ter o que ele tem, e é assim que ele consegue ter. Porque se todo mundo para de seguir, não é o caso, mas na métrica de influência, você só é influente com aqueles que te seguem. Se a massa para de seguir esse tipo de ideologia, esse tipo de viés, aquele que fala que tem, ele para de ter. Porque se ele não tiver view, se ele não tiver like, ele não tem faturamento. Se ele não tem faturamento, ele não pode falar do que ele tem. Então é uma lógica que a gente combate, mas que na outra ponta a gente investe. Porque a gente segue e a gente fala assim, eu gosto do consumo. Mas na prática, é o que vai arrebenta a vida pessoal. E se a gente vai para a carreira, vai para a profissão, arrebenta as empresas. Porque quantas pessoas, dentro de tudo isso que a gente está falando, não são responsáveis por milhares, milhões de reais para poder fazer a gestão de budgets, de investimento e tudo mais. Se você não tem essa linha do consumo, você faz isso para todo lado. A gente estava falando isso na empresa esses dias. Poxa, preciso gastar isso? O dinheiro não é meu. Eu preciso ir para um hotel, vou viajar com a empresa, vou para fora do país, preciso ir num hotel 5 estrelas? Eu posso. O dinheiro está comigo, mas eu preciso. Mas o dinheiro da empresa, mas está sobre a minha responsabilidade. Foi colocado a minha sugestão. Eu preciso. De repente um 3 estrelas não vai suprir a mesma necessidade. Um 2 estrelas, enfim, sabe assim? Porque se a gente não tem o princípio, essa ética principal, na verdade ele vai exacerbar para todas as áreas da nossa vida. Eu tenho um colega que trabalhou comigo no banco também. E um menino novo, mas assim, muito bem de cabeça, né? E ele tinha lido aquele Pai Rico, Pai Pobre, Sim, né? clássico. E aí ele falava assim, dava conselho para todo mundo lá, muito inteligente, chama Marcelo. E aí a questão, por exemplo, de carro, né? Ele tinha acho que um Palio 97, falou, não, para mim tá ótimo, me leva para qualquer lugar, atende, eu não vou trocar. E não trocou. Não trocou. Mas você vê, o cara tem um domínio sobre as questões, né? Entrando um pouquinho nessa questão do consumo que você fala, quando a gente entende um pouco o mercado, e eu acho isso muito importante para os jovens, do que o Jeff estava trazendo, né? Eu peguei uma frase aqui de Charles Kettering, que era o presidente da GM há muitos anos atrás. Olha o que esse cara declarou. Negócios precisam ter como missão gerar consumidores insatisfeitos. Você tem uma indústria se preparando para criar a insatisfação e o desejo. Por que você acha que o meu iPhone daqui, que era o top de linha há, sei lá, 20 dias atrás, já não é mais? Porque os caras estão fazendo exatamente o que esse cara falou aqui. Estão criando consumidores insatisfeitos. Se você deixar de ir para o shopping durante 1 mês, 2 meses, teu comportamento de consumo muda. Por quê? Porque teus olhos estão vendo coisas, você vai ser atraído, porque lá tá a função deles é criar uma vitrine ou alguma coisa que vá te criar uma necessidade de ter o produto. Então, pai, é nesse mercado que eu tô. Então, assim, como chama esse rapaz aqui? Você falou Marcelo? Marcelo. Então, o Marcelo, ele aprendeu isso aqui, ele falou, peraí, entendi, pô, bacana, bonito, tudo bem, não estou menosprezando o que vai ter de tecnologia que vai melhorar as coisas, tudo bem. Só que assim, esse gatilho, esse disparo para eu ter mais ou ter menos, tem que sair de mim, não de uma provocação que eu sou instigado a gastar mais. E aí, pastor Kamal, o Jefferson colocou um ponto interessante. As pessoas não querem esperar, sabe, o momento correto ou o planejamento. Elas querem antecipar as coisas. Ou seja, eu não tenho condições de comprar algo agora, no nível que eu quero, eu digo financeiro mesmo, mas mesmo assim eu compro, eu prefiro me endividar. E aí vive uma vida sacrificial financeiramente ali. Mas da onde vem esse desejo? Volta um pouco o que você está falando, perfeito. Da onde vem esse desejo? Talvez desse apelo da própria indústria mesmo de esse consumo. É o externo. E o que está por dentro? Interessante, né? Porque o que está por dentro é o seguinte: por que o Instagram você passa o dedinho, né? Você vê até as crianças hoje já pegam, eu pego minha neta, cara, ela já vai lá, já sabe que já tem que fazer assim. Cima ali, né? Por que é assim? Por que eles não fazem passar direto como se fosse um filme? Porque vai te viciar.
porque vai te vincular a um processo de prazer. Então você vai ter gotículas de prazer ali em cada um que você vai. Você vai mais rápido, você vai mais devagar, para você ir se alimentando de algo que vai te alimentar visualmente, que você deseja. E é o consumo que você está falando, está por aí. O cara compra logo porque ele quer ter o prazer. Ele precisa da satisfação daquilo. Né? Você sabe por que o futebol, o nosso futebol não emplacou nos Estados Unidos? Assim, de cara, agora tá melhor, tal, mas você tem ideia do porquê? Não tem. Porque aquele povo tá acostumado a ver muito gol, a ver tipo jogo de basquete. Então, cara, me dá o prazer do ápice rápido. E o cara, 45 minutos para ter um gol, cara, depois 90 minutos, não era o tipo de jogo que dava a sensação. Então, ou muda a regra, ou faz alguma coisa. Então, assim, essa necessidade de nós tamparmos um buraco que está dentro de nós, está muito ligada à questão do consumo que você está trazendo. E aí é o que eu te falo, cara, quem é que controla essa dimensão desse nosso emocional, ou seja, do nosso trauma, ou do que a gente é imaturo para não conseguir ter esse controle? Eu estou explorando pelo lado do que hoje exerço, o ministério pastoral. E para mim é o espírito. É o domínio próprio. Mas aí o senhor acha que as pessoas de alguma forma tentam acabar com o vazio pela falta da presença de Deus e acabar descontando em outras coisas, como por exemplo um consumo? Nessa linha, pastor Kamal? Olha, assim, que você está trazendo uns temas bem interessantes, assim, que eu vejo, né? Que você está indo num nível de aprofundamento daquilo. Eu responder só que o sim ou não seria mais simples, mas nós cremos num Deus que é trino, perfeito? Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito. E nós somos a semelhança desse Deus. Então, você, o Jeff e as pessoas dentro da nossa fé, dentro do que nós cremos, nós também somos 3 em 1. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Estamos indo bem. Tá bom. O corpo tá fácil. Tá aqui, a gente sabe o que é. Corpo, espírito. Aí eu falei, cara, qual que é esse espírito? É o Espírito Santo? Não. É o espírito do homem, que foi dado como sopro de vida. E foi a alma vivente, veio a ser celebrada. E a alma? A alma também é 3 em 1. O que está na alma? A mente, a lógica, a mente, a vontade e as emoções. Então tem 3 também em 1. O perigo mora na vontade. Por quê? Porque na vontade que você decide o que fazer. Você está com vontade de comprar o quê? Tal coisa. Está na vontade. Eu quero sair com alguém que não é para sair, sou casado. Onde está esse desejo? Na vontade. Você vai decidir ali. Entendeu a lógica até aí? Vamos para o desfecho disso? O desfecho disso vai estar dentro daquilo que eu tenho visto acontecer. É que, cara, então está ali na vontade a decisão tal, mas se eu viver pela minha alma, mente, vontade e emoção, eu sou um ser o quê? Um ser almático. Eu vivo pela minha lógica, eu vivo pela minha vontade, o que eu tenho vontade eu faço ou não faço, eu vivo pelas minhas emoções. Cara, tô sentindo que eu tenho que comprar isso aqui agora e tomar esse sorvete e comer 2 pizzas. Tipo assim, é o que eu sinto. Eu sou um ser almático. Cadê o espírito? Que eu falei que tem também no ser humano. O espírito que é aquele do homem. Se ele der... A gente vive procurando alguma coisa para adorar. Qualquer coisa você quer adorar. Porque foi colocado um espírito dentro de nós. Para buscar o Espírito Santo de Deus. A hora que você tem essa junção, assim, do Espírito Santo com o teu espírito, e você fala, eu te aceito, Senhor, como Senhor e Salvador,
Eu estou dando uma autorização para o Espírito Santo agir sobre a minha alma. Aí muda tudo. Aí eu estou te respondendo a pergunta que você me fez e você entendeu a complexidade disso. Eu estou declarando que, por eu ter aceito a Jesus, aceito o Espírito Santo que me convenceu e a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu autorizo ao Espírito Santo a ter domínio sobre a minha alma, domínio sobre a minha vontade, domínio sobre as minhas emoções, domínio sobre a minha mente, sobre a minha lógica. Então, cara, eu preciso comprar isso aqui agora, eu vou achar que sim, eu tenho uma formulazinha aqui para dar, que o cara deve perguntar se eu devo, se eu tenho, se eu preciso. Tá bom, eu vou dar a formulazinha. Só que no final das contas, você vai comprar determinadas coisas, mas o Espírito vai te falar, não. Porque o Espírito Santo, ele vê coisas que eu e você não vemos. E ele está lá para proteger. Eu tinha dinheiro, eu vou finalizar com isso porque é empolgante você ver isso. Eu tinha recursos, eu tinha que comprar um carro. Estava com recurso, estava tudo pronto. Mas eu falei, cara, mas eu vou ter que comprar esse carro. Essa história eu sempre conto ela porque ela marcou minha vida. Aí eu peguei e falei assim, mas minha esposa, eu achava que ela não ia querer alguma coisa. Eu falei, vou dar um totó ali, vou dar um jeito dela querer esse carro. Aí a gente estava sem o carro, a gente saiu de um lugar, a gente parou numa avenida que tinha lojas de carro. Eu já sabia que eu ia parar naquele lugar e estava levando minha esposa. Só não falou pra ela. Foi na estratégia, né? E aí nós fomos lá, cara, e aí eu entrei, Cleo, olha essa loja aqui, era da Audi, eu acho que era. E eles estavam lançando o Audi Triptronic. E eles tinham uns bancos que era mais ou menos esses aqui bonitão aqui, que nem você tem aqui. E, cara, e ele abraçava assim, eu quero, vem cá, olha esse carro, vem aqui. A gente entrou, tal, eu falei, senta aqui. Ela sentou e falou, nossa, que banco. Então, assim, cara, eu tinha dinheiro. Eu precisava de um carro. Estou respondendo as perguntas que normalmente faz. Eu precisava. Então, estava o recurso. Minha esposa estava sendo convencida ali por uma técnica especial de um marido que quer induzir a esposa por um caminho. Estava indo tudo bem. E aí ela falou, cara, mas assim, não dá pra gente comprar. Eu falei, não, dá sim. Eu já tinha feito as contas, sabia quantas prestações, sabia tudo. E dava para comprar. Saímos de lá, ela falou, então tá bom. Eu falei, então segunda-feira a gente vem buscar, faz tudo. O que aconteceu? Fui para casa e dentro dessa questão, porque eu já era um cristão, eu comecei a sentir um incômodo do Espírito. A pergunta que o Espírito Santo me fez foi qual? Não foi essas aqui que são as técnicas para a gente comprar ou não. Ele me perguntou o seguinte, qual é a motivação do teu coração para ter esse carro? Cara, você acha que Deus faz as perguntas vãs? Não. Jamais. Ele vai na veia do negócio, ele vai ali, ele vai atuar na tua alma, não onde eu estou falando. E ele achou a motivação do meu coração. Você quer pôr o bracinho de fora do carro? Quem é que você quer que te veja aí dentro? Aí o drama disso tudo foi o seguinte, foi saber que eu estou lembrando que eu não comprei o carro. Mas a questão, o pior que foi para mim não foi não ter comprado. Foi eu ter que falar para a Cleo, depois que eu já tinha convencido ela, que não era mais para comprar aquele carro. Porque minha motivação estava errada. Isso, para mim, nenhuma técnica que seja humana vai conseguir entrar nesse espaço se você não for um cristão que queira escutar o Espírito. Então, assim, nós estamos falando de finanças. Aí você começa a pensar, cara, o controle do disparar, o querer ou não querer, está onde na vida de cada um de nós, né? Na vida de cada um que está assistindo aqui. Está sobre o poder da alma e você é um ser almático? Ou está no poder do Espírito Santo? Que você no seu secreto vai falar assim, qual que são as reais motivações do meu coração? É uma reflexão, né? E aí talvez quem que a gente quer impressionar, né? Às vezes comprando alguma coisa. Perfeito. Será que é pra gente mesmo, né? Uhum. É muito interessante, pastor, o testemunho. Jeff,
E aí eu quero colocar um contraponto aqui a respeito da igreja. A gente falou sobre famílias, né, sobre essas crises aí, mas princípios bíblicos sobre dinheiro na igreja, como que a igreja pode contribuir. A gente deu uma pincelada lá, mas para a gente explorar mais como que a igreja pode contribuir nessa educação financeira, especificamente ali. Acho que primeiro, assim, a nossa igreja trabalha em células, os pequenos grupos, né? Eu gosto muito do modelo, a gente teve célula por muitos e muitos anos, então acho que os pequenos grupos é onde, de fato, o discipulado acontece. Né? Então, os princípios, puxa, como é que a gente olha dinheiro e o propósito dele? Ele tem um propósito, e esse propósito não é só ou único e exclusivamente o meu bel prazer. Ele tem um propósito que vai além. A gente fala muito com o Arthur hoje, nosso mais velho, do qual que é o fim do dinheirinho dele. Se for sobre ele comprar um brinquedo, não faz sentido. Como é que ele ajuda pessoas? Então, como é que ele, obviamente, ele atende a necessidade básica dele, pirâmide de Maslow, ele tem a necessidade básica que ele precisa ser atendido, mas daquilo que ele precisa ser atendido, qual é a parte que ele deixa para ajudar outros? Porque o fim não pode ser nele mesmo, então o fim do dinheiro não pode ser em nós mesmos, né? E como é que ele usa a outra parte para preparar as próximas gerações, ou dentro de igreja a gente fala de próximas gerações, ou os próximos objetivos de vida, ou as próximas pessoas que ele vai alcançar, que seria realmente a doação. Aí pode ser na figura do dízimo, que a gente falou, ou pode ser em qualquer outra situação, puxa, vou pagar uma escola, um curso, vou atender com uma cesta básica. Porque ele tem uma parte que é para ele, uma parte que é para o presente e para o futuro, outra parte que ele vai abrir mão, mas em prol de algo maior do que ele, né? Então acho que esses princípios, assim, olhar como é que você tem um orçamento. Puxa, nem todo mundo vai saber fazer planilha, mas dentro de um casal sempre vai ter um que vai ser melhorzinho. Você tem que estruturar, quanto que eu posso gastar. Gastei, é chato. Pô, é um saco você ficar olhando ali linha a linha e colocar o que você gastou todo dia. Mas isso dá resultado. Hoje em dia quase todos os aplicativos de banco fazem já isso, dos cartões já te mostram ali o que você está gastando. Verdade. Tem vários aplicativos gratuitos. Nossa, que você consegue colocar o quanto você ganha e consegue, inclusive, vincular o teu cartão de crédito para poder fazer as baixas ali automáticas. Então, assim, tem uma frase que é muito comum: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Né? Boa demais, Jeff, isso aí. É isso aí. Tem formas. Puxa, como é que eu olho meu presente e vivo um passo atrás? Porque a reserva de emergência tem que ter. Quanto percentual da população tem? Quase ninguém tem. Mas, puxa, se acontecer alguma coisa... Vou aproveitar e explica pra gente o que é essa reserva de emergência e por que a gente tem que tê-la. Muito boa. Boa. Reserva de emergência, matematicamente falando, dentro da parte de investimentos, de criação de valor com a renda, é você ter pelo menos 6 meses do teu custo fixo. O que é meu custo fixo? Não é o restaurante no final de semana, não é o passeio que você vai fazer. Teu custo fixo é de fato o que você gastar. É teu aluguel, é tua prestação da casa, teu carro, o que é ali para você poder viver, a tua alimentação, que é o mercado, né? Poxa, então meu custo fixo ali é R$2.000. Então você tem que fazer vezes 6. Matemática simples, crua. R$12.000. Você guarda, você deixa ali no Nubank, deixa no C6 ali rendendo sem você fazer nada, que você não precisa de conhecimentos para poder ter um pouquinho mais, mas você guarda. Porque em alguma eventual necessidade você vai ter. Então essa é a matemática. Se você conseguir chegar em 12 meses, você vai estar no 1% da população. Obviamente isso não é para todo mundo. Você tem vários fatores. Olha isso, cara. Hoje você fala assim, 2% da população aqui dos brasileiros, acho que tá em 2, 3%, estão investindo dinheiro. Né? Então estão investindo a não ser renda fixa e tudo mais. Então se chegar assim, você ter 12 meses o teu custo fixo de vida, você vai estar ali no ápice do que você tem na população brasileira. Mas é uma segurança que você fala assim, puxa, se eu passar por um desemprego, se eu passar por uma situação de um ente querido que precisa de um remédio, alguma situação, você tem. Isso não vai ser mais um problema, mas você vai lidar com o teu coração, né? Então, a reserva de emergência, ela passa por aí, e acho que o grande ponto, o pastor falou, você ganha 10, no próprio exemplo que ele falou, gaste 8. Mas, assim, gaste 8. Você Esse é o seu padrão, abaixo, né? Esse é teu padrão, porque o padrão é você que coloca. Você domina a tua alma para poder fazer assim, o princípio é gastar menos. Então eu vou gastar. Posso comprar tal coisa? Não. Então, e evite o grande mal. Qual que é o grande vilão do orçamento das pessoas? É escola, moradia e veículo. Escola, vale a pena pagar um bom estudo? Vale. Eu não tenho dúvida nenhuma. Uma grande pergunta é, você pode? Às vezes você não precisa estudar numa escola de R$2.000, você pode estudar numa de R$1.000, e o que vai ter do gap de aprendizagem vai para o YouTube. Vem aqui para o podcast. Hoje o que não falta é mecânica. Eu sempre falo, a Paty foi para os Estados Unidos, minha esposa, foi para os Estados Unidos numa época que não tinha YouTube, que ela não sabia falar inglês, e ela se virou
para conseguir fazer acontecer. E ela foi, com baixa renda, ganhando, na época, o salário mínimo de ser 300, 400 reais. Ela foi para os Estados Unidos e fez um intercâmbio de 1 ano. Então, assim, existe as ferramentas e existe uma perspectiva de passos práticos, né, que a gente poderia dar e você ter essa consciência. Eu estou semeando hoje na semeadura da colheita para algo lá na frente. Vamos nos aposentar pelo INSS? A minha geração não vai. Eu estou com 37, eu não tenho a menor perspectiva dessa pirâmide financeira não quebrar daqui a alguns anos. Então não adianta depender do governo. Se eu não plantar hoje, não semear hoje, vai chegar na velhice, porque eu não vou ter mais força, faz parte da vida. Deus criou a gente para descansar na última etapa da vida, né? Se eu não chegar lá, quem vai me sustentar? A fé é importante, Deus, entendo que Ele vai fazer todas as coisas, né? Deus prepara a igreja é família, mas qual que é a minha parte, a minha responsabilidade social, que Deus também nos constituiu para isso? Verdade. E vou colocar uma pergunta para você responder na sequência do pastor Tamal. Tenho, por exemplo, 60 anos. É possível ainda eu ter esse planejamento? Tem alguma idade específica? Lógico, quanto mais cedo melhor, né, pastor Tamal? Para começar. Mas, por exemplo, eu só tive acesso agora, infelizmente. Ainda dá tempo? Então segura aí. E pastor Kamal, falando ainda em igreja, né, a gente falou sobre princípios e concordo plenamente com isso. O Jefferson falou a respeito dos grupos pequenos, né, nessa colaboração. Eu também me converti em uma célula, para mim foi uma bênção, né? Uma célula de jovens. Modelo funciona, mas o senhor enxerga também outros mecanismos ali e de prática mesmo, de testemunho, como que o senhor fez ali, por exemplo, assim, pegou um casal para poder... Peraí, meu filho, eu sei que vocês estão passando um probleminha aí, eu tenho experiência, vim aqui no gabinete, vamos resolver. Quais mecanismos que o senhor coloca em prática ali para ajudar quem já está na enrascada, que eu quero dizer? Então, assim, mexer nisso, o início da nossa igreja foi na vida das famílias, com curso de casais. E em todos os casos, esse é um dos pontos chaves no relacionamento da família. Quando isso não está em ordem, pode procurar que outros princípios estão fora do contexto. Quero comprar a roda do meu carro, quero comprar a máquina de lavar roupa. Tipo assim, como assim? Está com dúvida no que tem que fazer? Então, assim, é princípio. Você vai dentro da origem do que está se fazendo. Em Colossenses 3,5 diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Então, por mais que eu fale como pastor, como casal, dentro de todos esses grupos, o que acontece é o seguinte: quanto que você quer se converter? É tudo. Normalmente as pessoas respondem isso. Não, eu quero ser um crente arrumado. Não é isso que você quer? Quero ser um crente arrumado. Correto. Mas existe uma escala dentro disso. Você conhece a Cristo, aí depois você cresce em Cristo, porque você vai aprendendo mais sobre Ele. Depois você então conheceu, você cresceu, você vai ficar perto de Cristo. Você vai começar a consultar Ele para um monte de coisa. E tem uma época que você tem de maturidade espiritual, e não tem a ver com a idade de tempo de evangelho, que você vai estar centrado em Cristo. O centrado em Cristo, Ele é a tua essência de vida. Nada mais me satisfaz. Só isso. Ah, mas você vive as outras coisas? Sim. Mas não tem uma hora que o apóstolo declara que morrer é lucro? O que ele está querendo dizer? Que ele já entendeu essa humanidade aqui, tudo bem se der para isso, para aquilo. Ele não declarou que tudo bem se eu for num lugar e comer num bom restaurante ou não comer num bom restaurante. Está tudo bem, gente, porque ele está centrado em Cristo. Então, quando você tem a sua vida centrada em Cristo, é o que eu estou buscando te respondendo, realmente é isso. Com as pessoas. E vai muito além de um sucesso, de uma questão da igreja, quando você trata as coisas desse jeito. Talvez nossa igreja não cresça tanto por ter um pastor que está falando isso.
porque tem muito, na nossa igreja tem muito, é uma igreja muito forte dentro do ensino. Então a gente tem uma esteira muito bem estruturada do que é esperado para fazer esses patamares, né? E aí é o seguinte, como assim? Aí eu começo a confrontar você que está indo lá tal, e enquanto tem outras igrejas falando, não, cara, só você fazer tal coisa que você vai prosperar. E isso não é verdade. Pode até prosperar, o que é prosperar? O que é ter sucesso? Dentro do que você crê, aí volta de lá, isso depende dos teus princípios, né? Totalmente. Então assim, olha como vai ligando, e tudo tá ligado a isso. Então esse prosperar que eu tô falando, cara, infelizmente a gente, como falou aí, que trabalhou no mundo corporativo e tal, então a empresas tal, a filha de um dos presidentes que a gente tinha, ela se suicidou. E a pessoa é uma pessoa milionária, uma pessoa tal. Isso é sucesso? Isso é... Não. Infelizmente, é o que eu digo. Então, essa proteção do que a gente tem, do que é o Espírito Santo, ele vai estar atuando dentro das questões da família, do relacionamento, muito dentro do... A quantidade de pessoas que eu vejo porque tiveram dificuldades financeiras, aí quer dar para o filho o que não teve, e aí vai se matar para poder dar uma escola que não pode pagar. Então a gente confronta direto esse tipo de coisa. E festa de aniversário? Falei, não, como assim meu filho? Cara, teu filho quer saber o seguinte, dá um pregador com um elástico para ele, que faz uma rodinha que roda ali com alguma coisa. Cara, essa criança tá feliz da vida. Ela quer... Ou talvez ela quer um tempo com o pai, né? Não, então ela quer ficar aqui. Cara, obrigado, cara. É exatamente isso. Ela quer o seguinte, pai, brinca aí comigo. Com esse pregador, com isso aqui. Você compra o presente caro, às vezes ele deixa de lado o presente caro e ele vai brincar com a outra coisa que você não estava imaginando. Com uma caixa que é do sapato, a caixa do não sei o que lá, que ele quer entrar dentro. Então, como igreja, você tratar esses pontos não é uma coisa... Como eu vou explicar isso para você? Porque se eu falar que não é saudável para a igreja, não é uma verdade. Eu creio que ela é saudável, mas ela não é popular. Concordo. E até porque o popular hoje, pastor, e essa ligação com o sucesso financeiro de grana mesmo... Infelizmente, a gente tem muitas igrejas, né, assim, com viés de teologia da prosperidade, que sucesso não é o sucesso que a Bíblia nos ensina, né? Não é o verdadeiro evangelho. Então, assim, as pessoas acabam ligando, né, e sendo bombardeadas por isso também, né? Infelizmente. Mas essas que você está falando, que estão com a teoria tal, eles estão cravados, eles já declaram que é isso e está lá quem acredita nisso. Então, tudo bem. Mas e as outras que não são? As outras igrejas que não são e não batem nessa tecla do que a gente está falando. Por quê? Porque talvez o quanto interessa expor aquilo que não é bom em você na frente da tua esposa e você ser desmascarado dentro de alguma coisa que você talvez não gostaria. Então o ser humano é muito mais, ou o espírito que atua nesse ser humano é muito mais astuto do que se possa imaginar. Porque ele vai usar aquilo que é a nossa falha, a nossa brecha. Né? Tem um versículo que eu queria te falar dentro disso, aí você pode puxar, e que ele fala assim: nossos bens e recursos só possuem valor se puderem ser usados para servir. Mateus 26, 6 e 7. Então, assim, você acha que eu vou fazer a nossa igreja com o objetivo de ela sobreviver? Significa que eu vou ter um pastor que eu estou assim, morrendo de medo que minha igreja vai fechar. É um caminho, não é para isso que é a igreja. Eu vou falar, então, ter uma igreja que o caminho vai ser a prosperidade, então vai ser o sucesso. Não é isso que é para fazer como igreja. Jesus veio para, sabe para quê? Para servir. Para servir. Então a igreja dele tem que servir a humanidade. Por isso que esse versículo está falando isso. Nossos bens e recursos só possuem valor se puderem ser usados para servir. Perfeito.
E aí o Jefferson tá num bom caminho com o Arthur ali, educando ele, falar, o dinheiro seu também tem que ter um propósito. Eu tive um conhecido aqui em Osasco, né, nessa época, quando eu me converti, ainda jovem ali, na célula. Ele tinha um carro, né, ele se converteu depois, ele tinha um carro, o carro cabiam 5 pessoas, 2 na frente, 3 atrás, mas ele só levava 2, para não estragar o carro. Mas os irmãos precisavam de carona, ele não dava, 2, não tem jeito. Enfim, né, talvez não entendeu esse versículo aí, pastor. Não, com certeza não. Com certeza não. Eu conto até o negócio que fazia errado, são as coisas que a gente aprende. Quando eu me converti, eu tinha um Celta bolinha preta, aquele Celta antigo que dói. E na célula, na época, quando eu comecei a fazer célula, era o processo, então no Tremembé, ainda na nossa igreja onde a gente saiu, né, originalmente ali. E a minha célula foi a primeira célula de noite, porque eu comecei a fazer faculdade. Então todas as células ou eram de sábado ou durante a semana, mas de tarde, assim. Então, não tinha nenhuma depois de sexta-feira, depois da faculdade, eu fui o primeiro a puxar isso na época. E o pessoal ia, porque para ir era fácil chegar. Você descia de ônibus, todo mundo chegava, porque tinha ônibus. Mas a célula começava às 11h30, depois da faculdade. Então começava às 11h30, ela acabava às 2 horas da manhã. Para ir embora não dava mais. Então eu colocava num Celta, então eu colocava às vezes 6, 7 na frente, mais 3, 4 no porta-mala. Aí as imprudências da vida, mas dentro do ponto do servir, era uma distância curta. Pra quem recebeu a carona foi bom demais, né? Era isso. Eu entendo. Porque era ali assim, e eu, imagina o carro, você colocar num Celta, sei lá, 10, 12 pessoas, você acabava com o Celta do ponto de vista de utilização do carro, foi isso, a gente acabava com o carro. Mas era a forma que as pessoas tinham de ir, e nego, que sendo adolescente ali, jovem, nesse era uma bagunça, né? Porque todo mundo ia. Eu lembro que era o caminho da casa onde a gente fazia a célula até a igreja, eram cerca de 2, 3 quilômetros que fazia dentro do bairro, não pegava quase farol, mas era onde todo mundo morava. Era literalmente assim, ia então, cada, sei lá, 500 metros deixava 1, 2, 500 metros deixava 1, 2, e ia esvaziando o carro até que eu chegava na igreja, eu morava na rua de cima da igreja, não tinha mais ninguém, mas o carro, de fato, era usado literalmente para isso. Legal. Não, já vi muitas histórias também, já fiz isso. A gente não dá, né? Você tá na madrugada lá, a pessoa foi visitar a célula, às vezes aceitou Jesus na célula, você vai fazer o quê? Você não vai dar carona, né? Não tem lógica, né? Não tem lógica. E aí eu creio, pastor, também que Deus pode levantar pessoas ou empresários para prosperar financeiramente aquela pessoa, para poder ajudar. Não sei se o senhor tem algum caso assim de que Deus levantou, o cara virou assim, saiu do nada, virou milionário, prosperou, e ele tem o coração aberto para poder ajudar pessoas. E talvez ali o chamado dele. Já pegou algum caso assim? Já, e eu creio realmente nisso, né? Que tem pessoas que vão estar servindo, vão estar sendo utilizadas, né? Eu tenho uma visão que eu acredito, né? De que eu não acho que a gente nasce e aí Deus toma um susto, que você nasceu e fala, caramba, o que eu vou fazer com o Rony que nasceu agora? Tipo assim, com o Jefferson, nasceu e agora, pessoal? Ele vira para o Espírito Santo, vira para Jesus e fala, o que eu faço com ele? Não é isso. Dentro do que eu entendo do que é essa trindade. Eu creio que Deus tem um plano com tudo isso, nessa trindade, nessa comunhão. E aí eles falam assim, cara, nós temos esse propósito. E o Jefferson vai nascer e ele vai cumprir um pedaço desse negócio aqui. E ele nasceu lá já no ventre, ele não fala que já conheceu a gente desde o ventre da nossa mãe e tal. Então assim, antes disso Deus já sabia. Então ele vai nascer, ele vai crescer, enquanto ele não achar esse propósito da ligação. Lembra que eu falei com o Espírito Santo? A vida dele não se completa. A gente não é um ser completo em propósito se não achar essa questão para que nós somos criados nesse propósito, do que Deus precisa no propósito dele, para a humanidade. Então, se é dessa forma, vai acontecer o que você me falou. Vai acontecer de seguinte, cara, o teu propósito é o seguinte, você vai prosperar, você vai ser um homem de Deus. E você vai ser abençoado com prosperidade, com riqueza, e você vai contribuir. Nossa igreja teve, eu falei para vocês, é uma igreja independente, né? Embora tenha o mesmo nome que outras igrejas e tal, e nós sempre nos sustentamos. E teve um período que a gente teve
uma dessas pessoas que você está falando, que veio à minha mente agora. Uma pessoa muito capacitada, CEO de empresa, tal e tudo mais. E assim, eu sei o princípio dessa pessoa. E assim, o conceito que ele tem dentro das coisas de Deus, de proteção, para andar no meio empresarial e ser um CEO da empresa, não é algo simples. É algo de competência, porque você tem que entregar. Então, assim, tá certo? Total. Tipo assim, dentro do coisa. Esse cara sozinho sustentava a igreja. Como? Porque ele falava, dando os 10%? Não. Ele falava, não, de jeito nenhum. Na minha casa, não. Na minha casa é o seguinte, é 25% o dízimo. Eu vou dar tudo pro senhor. Falei, caramba, mas tipo assim, ensina as pessoas ou não? É uma resposta do que você está falando. Sim. Então, durante algum tempo, ficou, depois não foi possível mais estar com a gente e tal e tudo mais, mas assim, sou muito grato a Deus por isso, porque tinha uma pessoa, justamente, que estava assim, e Deus tocou. Ninguém faz isso à toa. Não, tipo assim, não. Eu estava ouvindo fui fazer uma visita aqui numa Assembleia de Deus, aqui no centro de Osasco, e aí o pastor deu testemunho de um rapaz aqui de Osasco, de comunidade, que virou CEO da Coca-Cola, se eu não me engano, no México. Uau. Mas também princípios, dizimista desde pequenininho. Olá. E aí Deus levantou para as nações, né? Deus levantou para as nações. Mas eu creio também, pastor, gente, a gente está indo para a reta final ali. Nossa, passa rápido, né? Voou, o tempo passou rapidinho. Mas, Jeff, para a gente poder edificar essas famílias ali, cara, perdi a minha vida inteira, não me planejei. Ainda dá tempo? Ah, verdade. Voltando um pouquinho. Eu até peguei um versículo aqui que você tinha perguntado dos 60 anos. Tem um versículo que fala que, eu estava procurando ele, eu sabia que estava em Salmos, eu não tinha achado, achei aqui, está em Salmos 37, 25, que é uma fala ali para um mais idade, para não falar um velho, né, que não é mais tão correto, mas estava com mais idade, ele fala assim, eu já fui velho, eu já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Porque quando a gente está com Deus, eu não sei se a gente vai ter uma resposta clara. Matematicamente falando, cheguei nos 60 anos, tem como fazer alguma coisa agora se eu não preparei nada? Na matemática da vida, não. Mas na matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2. Né? Muito bom. Então, Deus, ele é soberano, e eu acho que... Acho não, né? A Bíblia, a própria Jesus fala que Deus, ele é pai. E se um pai olha pro teu filho e não vai dar pedra no lugar de pão, quanto mais Deus, né, você vai falar de Jesus, ele não vai deixar ali passar. E é o que a gente tem na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é histórias onde Deus ele vem e faz nova todas as coisas. Acho que essa é a esperança de fé que a gente tem, que ela não depende de uma idade, mas ela depende do coração. Então, se a gente pode, a gente tem a palavra de Deus para se antecipar, a Bíblia está aí para conselho. Quanto antes, melhor. É muito mais fácil quando a gente aceita Jesus mais cedo, quando a gente segue os caminhos mais cedo, os propósitos, quando a gente escolhe um homem, uma mulher de Deus para se tornar teu cônjuge, porque tudo isso é planejamento financeiro. Você escolhe errado, você tem consequências, né? Mas na hora que você chega na última fase da vida, eu creio que Deus ele continua sustentando, porque ele é o pai mais interessado. Sem dúvida. De todas as coisas, Sem né? dúvida. E o contrário? Tô novo. Quais suas dicas aí, então, para ter esse planejamento? A gente poderia elencar algumas dicas? 5 dicas? Estuda e não espera a faculdade. Assim, estuda. Boa. Assim, dentro do estudo, acho que talvez o que eu falei assim, faça um idioma, porque às vezes você pode não ter uma faculdade boa, um curso bom, mas você tem um idioma, você passou na frente de boa parte da população no Brasil. Né? Isso no Brasil. Faça, tem um idioma, isso é... pode ser que a IA, a inteligência artificial, comece a falar inglês por você. Ok, mas ainda assim, em algum momento você vai precisar conversar cara a cara com alguém. Então, você pode ter mecanismos que te ajudem, mas o fim, o ser humano, o relacionamento, ele vai continuar sendo ali presencial, né? Acho que o grande ponto, foque em fazer renda, em ter patrimônio. Acho que assim, puxa, estou estagiário, legal, como é que eu penso em ser um analista? Como é que eu tenho que fazer para ser efetivado? Sou analista, como é que eu consigo crescer? E o crescer é como é que eu me torno maduro, crio responsabilidade, entendo como é que funciona relacionamento com pessoas e entregas, porque você não vai conseguir ser próspero se você não tiver dinheiro. Você pode ter a prosperidade, né? O pastor falou e trouxe de um caso nosso, naquilo que você vive. Mas, de fato, você ter uma vida mais confortável, cresça. Não tem muito segredo, não se acomode.
Nem sempre você vai achar o crescimento na mesma empresa, às vezes você vai achar o crescimento em outra empresa, mas isso é pessoal, aonde que é o seu teto, aonde você quer atuar, né? Eu acho que o mais importante de todos, além do prático, que a gente está aqui só falando de dinheiro, de recurso, de grana de fato, tem os princípios de Deus no coração. Eu olho para trás e falo assim, converti, não tenho mérito nenhum, foi Deus que fez todas as coisas, mas como é gostoso. Se eu agora olhar para trás e falar assim, meu casamento quem fez foram os amigos. Eles fizeram o casamento, né? Somos 5 padrinhos de 5 casaram os 5. A gente não ia fazer festa, eles pagaram a festa. Os móveis da casa, quem deu? Os padrinhos, os amigos. Quando eu tive empresa uma época, vendia o almoço para pagar a janta, mas nunca faltava o almoço. São testemunhos assim espetaculares. Quem sou eu na fila do pão? Sou zero, tenho erros como todo mundo, mas o que eu tenho plena convicção e eu sei dentro do meu coração e Deus me conhece o quanto eu amo Ele. E o quanto eu estou disposto a falar, Deus, eis-me aqui, usa-me, faz o que você quiser, do jeito que você quiser. E quando fala de carreira, de profissão, cada etapa que eu construí na minha vida, eu olho para trás e falo assim, eu não tenho capacidade de estar aqui. Eu tenho uma certeza, assim, eu não tenho capacidade, não é de mim. Mas Deus, ele colocou a mão, porque alguma coisa ele achou no meu coração. A parte diz que eu sou queridinho de Deus. Alguma coisa ele achou no meu coração, mas eu todo dia falo, Deus, se eu preciso mudar, isso é uma sinceridade no meu coração, me muda. Eu não tenho problema nenhum, Deus me fala, eu mudo. Pode ser o mais difícil que for, mas a minha vontade é muito mais fazer a tua vontade do que eu ter, né? Então, acho que esses 3 princípios, eles dão realmente um norte para a gente ter o sucesso não só do ponto de vista material, mas principalmente o sucesso do ponto de vista de ser amigo de Deus. Glória a Deus. Concordo. Muito obrigado pelas dicas aí, pastor Kamal. Dicas principalmente aí vão para os casais, para as famílias ali. O senhor já está dando dicas desde o início, né? Não, que bom, mas assim, eu acho que tem 3 Ds, que eu acho que a gente pode, que eu deixaria como uma mensagem mesmo para o nosso povo. Primeiro, é detectar a raiz do problema. Não interessa se está tudo bem na sua vida financeira, acha qual é a raiz do problema que você tem, porque todo ser humano tem. Então, detectar a raiz do problema, detectar a situação que você está, a situação posicional que você está, e detectar o comportamento do teu perfil. São 3 coisas que eu acho que são importantes. Só para ampliar um pouquinho o entendimento, né? Quando eu falo detectar a raiz do problema, eu iria para a linha de definir a causa das coisas, dos problemas que são gerados na área financeira. O que é que te gera gastar mais do que você ganha? Isso é fisicamente você identifica. Se você anotar, não, eu não anoto. Cansado de ver casais que o marido não sabe quanto a esposa ganha e nem vice-versa. E não sabem quanto gastam. Muito menos então você é recolhidíssimo do quê? Tipo assim, então você já foge de tudo. Então assim, definir a causa do problema. Tem uma série de ações de cura. Admitir a raiz do problema. O problema está na própria natureza humana. Isso a própria Bíblia diz, né? De onde vêm os males que te afligem? De dentro de você, é o que a Bíblia diz. Então, cara, se você detectar, você vai combater. Saber conduzir uma boa conversa, né? Eu falo para você que você tem determinado problema, o problema que é notório. Você não tem recurso e você sai com os amigos e paga o almoço de todo mundo. Como assim? Você não tem dinheiro para dar presente e sai dando presente porque você vai no aniversário. Você vai falar que não dá, escreve um versículo, entrega para a pessoa, você não tem dinheiro. Então você quer viver de uma aparência, né? Isso está dentro desse detectar a raiz do problema. Todos que estão com problema financeiro normalmente não conseguem entender exatamente onde está a raiz do seu problema. É conhecimento? É fator emocional, psicológico ou é um pecado? Está ali. O segundo era detectar realmente a sua situação posicional, né? A intensidade dos teus princípios, que eu volto a falar. É bem profundo o negócio. Cara, no que efetivamente você crê? Você crê em Deus mesmo? Tá bom. E você quer avançar? Não ficar só no conhecer a Deus? Crescer, estar perto e estar centrado em Cristo? Então você vai ter que investir um pouco mais nisso. Estabelecer prioridades nas suas compras, conhecer nas prioridades das compras,
Eu fiz esse teste com o meu filho, lá com o Tarek. Não sei se você lembra que eu comentei. Já. Falei para ele, meu filho era pequeno, hoje ele já vai ser pai agora, né? Ele talvez vá falar com o filho dele isso, né? Falei, Tarek, me fala o seguinte, quais são as suas necessidades? O que você precisa? Sabe qual foi a resposta dele? Pai. Eu falei, mas não me responde agora. Vai pro quarto e me depois fala, que nem você faz com o Arthur. Aí ele voltou e me falou, pai, eu pensei, e eu já sei o que eu preciso para viver. Falei, pode falar, preciso de um PlayStation, pai. PlayStation 5, né? Era o PlayStation que ele precisava. Eu falei, cara, então assim, muitas vezes a gente age assim, por isso que eu falo que a importância do Espírito Santo na nossa vida. A gente acha que precisa de algumas coisas que não precisa, cara. E aí, se você tiver o norte, vai. Então, aqui está dentro dessa situação. E a última, que é detectar o comportamento, o diagnóstico do teu perfil comportamental financeiro. Né? Que vai estar falando o seguinte, cara, você age com sentimentos, com as razões, como que o que te leva a consumir? É a emoção. Então, são os 3D de detectar isso aqui, te ajuda demais a você conduzir sua vida financeira, né? Amém. Amém. É isso. Só queria trazer um ponto que eu acho muito legal pra gente fechar aqui e caminhar. A gente conta muitos testemunhos, a gente falou muito aqui, contamos histórias. Sim. Mas além das nossas histórias, a gente tem Jesus. Acho que tudo que a gente fala, ao final, tem que apontar pra ele. Porque de fato é ele. E ele, dentro de tudo que a gente falou, tem um exemplo dele que é a tentação, que ele sofre. Então ele fala lá da transformar pedras em pães, de pular do templo e de ser adorado ali, né? Quando Satanás ali leva ele. Tudo que a gente falou de alma, de motivações, de desejos, de vontades que a gente tem, Jesus ele passou. Eu acho muito interessante isso, porque ele então foi estimulado, instigado, né? Pelo desejo, pelo orgulho e pelo poder. São as coisas que talvez são pilares que nos tiram do prumo na parte financeira. É o desejo de comprar algo, é o orgulho de ter, de falar que tenho, de ser, se você quer ser antes de ter, né? E de realmente o poder de você ter domínio, influência, abrangência, né? Que motivam o nosso coração. Tem uma aula no E3 que a gente fala de ensino, que eu falo que assim, que é a luta do sexo, drogas e rock and roll. Porque é onde todo mundo quer participar, né? Uso isso. Mas que no fim, Jesus, ele endereçou isso com Satanás. Porque Satanás sabia, assim como Satanás tentou Jesus, ele tenta a gente. Mas o grande legal que eu acho disso é assim, que uma vez que Satanás tentou Jesus e Jesus venceu com a palavra, nunca mais Satanás tentou Jesus. Situações que a gente vence em Deus, Satanás não volta de novo. Porque ele não é burro. Ele vai em aquilo que a gente tá fraco. E se tudo isso que a gente falou serve para alguém de fortalecer a fé, é falar assim, Jesus venceu. E ele sendo o homem, ele venceu. Ele venceu as tentações. E se ele venceu, a gente consegue vencer. E quando tendo o Espírito Santo agora, quando a gente vence, vai ser uma etapa a menos na nossa vida de dificuldade. E por que não, dentro do que a gente falou desses princípios, a gente não apontar para Jesus, falar assim, Jesus conseguiu ser um homem que realmente venceu as tentações e os desejos, a gente pode vencer também, porque isso vai levar nós e a nossa casa a ter uma vida mais saudável. Sem dúvida. E a grande motivação, né? Igual o pastor Kamal falou, né? A motivação do seu coração. Eu me lembro, para a gente poder fechar, que logo quando eu vim de Minas para aqui, para São Paulo, eu era garçom. E aí Deus usou uma profeta, mas mulher de Deus, e aí ela profetizou, né, numa empresa aqui, pastor Kamal, aqui na Cidade de Deus, aqui, tem um banco grande ali, né? Sim. E aí profetizou, falando assim, olha, eu vejo que você vai ser uma pessoa próspera. Falou, não, mas eu não quero. Falou, mas eu vejo você, assim, né? Claramente Deus estava direcionando. E aí Deus foi abrindo as portas. Mas a motivação precisa estar conectada, né? A gente não pode perder isso jamais, né? E aí eu quero agradecer diante de tudo que a gente falou aqui, a presença de vocês dois aí. Creio que esse episódio vai edificar bastante pessoas. Então, muito obrigado, agradecer o pessoal de casa. Obrigado, pastor Kamal. Eu que agradeço. Foi bênção. Eu senti isso. Gostei muito de estar aqui com vocês, né? Eu queria deixar um versículo final, posso deixar aqui? Claro, deve. Está em Provérbios 15, 16 e 17, que diz assim, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verdura na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Eu acho que a palavra de Deus é um espetáculo. Então, que você possa cada dia mais estar
se enchendo desse poder do Espírito Santo, né? Amém? Muito agradecido, querido, Amém. viu? Amém. Por esse tempo. Jeff, obrigado, viu? Era para ter vindo antes, mas Deus preparou tudo, né? É isso. É o tempo dele, mas foi muito bom, muito gostoso. Que Deus abençoe todo mundo e que de fato seja mais uma pílula de esperança nos corações de quem está ouvindo. Amém. Amém. Pessoal de casa, Deus abençoe sua vida. Obrigado mais uma vez. Curta nossos canais, YouTube, Instagram, TikTok. Compartilhe essa mensagem. Obrigado, um beijo no seu coração. Valeu.